Olá, muito boa noite. Mais uma live e vamos aguardar o pessoal ir entrando para a gente já dar início. Boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite, Tássia. Vamos aguardar o pessoal ir entrando para já iniciarmos a live de hoje. Nós vamos começar daqui a pouquinho. Vamos esperar o pessoal chegar, dar mais um minutinho para todo mundo. E daí nós já vamos dar início à live de hoje. Então, boa noite para todo mundo que está chegando. Sejam muito bem-vindos. Quem for chegando, vai lá no aviãozinho e clica e chama mais 5 pessoas para acompanhar a live de hoje. Boa noite. Carlos de Curitiba, obrigada. Ai, já começam os corações e isso é muito legal. Muito legal. Boa noite, Isa. Boa noite, Márcia, Edmara. Todo mundo que está entrando. Eu já vou chamar a nossa convidada. Estou aguardando ela entrar. Prof. Fran, boa noite. Deixa eu ver se a minha convidada já está por aí. Ainda não. Então, vou esperar um pouquinho aqui. Deixa eu chamar ela aqui. Hoje nós vamos estar falando sobre linguagem. Era um assunto muito esperado por mim. Riva, boa noite. Glei, boa noite. Ah, adoro esse coração azul. Sara. Vamos lá, então. Cadê a minha convidada? Camila, boa noite. Ivone. Tice, bastante gente chegando. E nós já vamos começar. É só minha convidada conseguir entrar aqui na live. E eu já vou puxar ela para cá. Prof. Gláucia, Jota, boa noite todo mundo. Então vamos lá, cadê minha convidada aqui? Boa noite, boa noite. Bruna, Prof. Bruna também. Deixa eu ver aqui se a minha convidada já chegou na sala. Eu vou mandar um aviãozinho aqui para minha convidada, porque de repente ela tá com dificuldade de localizar. Deixa eu ver aqui. Lúcia, boa noite. Olá, Isa. Vamos ver, cadê minha convidada? Pessoal, então para quem tá chegando, legal quem tá dando um oi aí. Oliveira também entrou. Ah, chegou a minha convidada. Deixa eu chamar ela aqui para nossa conversa. Rosa. Pode deixar, hoje o Léo tá lá embaixo para não fazer bagunça aqui. Vamos lá, a Rosa já chegou aqui. Ah, que legal. Muito bem. Gente, vamos começar então? Então, muito bem-vindos, todo mundo que está chegando aí. Hoje, né, eu tenho a minha convidada muito especial, a fonoaudióloga Rosina Carvalho, e ela vai estar falando para nós sobre a linguagem dentro do espectro autista. E se durante essa live você tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que aos poucos a gente vai respondendo, tá? Então, primeiramente, quero agradecer a você que está aí nos assistindo, a todos que nos ajudam, né, nos ajudaram nessa divulgação e principalmente as 3 escolas que me apoiam nesse projeto, que é a Associação Franciscana, né, mais conhecida como a FES, a ATES, que são representadas pela Maíra e pela Tássia, e a Escola Estadual Luci Requião, modalidade especial, representada pela Edmara,
Todas são de Curitiba e também quero agradecer a todos os profissionais que atuam nelas. Hoje nós chegamos no 7º episódio, né, da nossa série sobre autismo. E se você não assistiu aos anteriores, então depois da live vai lá no feed ou no meu canal no YouTube, que estão lá todas elas, tá? O link está lá na bio. E se você tem interesse em alguma palestra online sobre o tema, só me chamar no direct. E outra coisa, você profissional da área, se você quer contar a tua experiência, eu gostaria que você me chamasse no direct para nós conversarmos. Vai que vira uma live, né? Vamos lá então. Então, gente, sejam bem-vindos de novo. Esses corações que vão subindo aqui do lado nós amamos, né? E Rosa, muito boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Vivian. Boa noite a todos que estão conosco. Quero agradecer a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre linguagem no autismo, né? Quero dizer que eu não sou especialista em autismo, tá? Eu trabalho já há alguns anos com autismo, mas não tenho especialização em autismo. Que legal. Olha, eu fico muito feliz porque ter essa oportunidade de ter, né, você como profissional e todos os outros que estiveram comigo é algo gratificante, né? Vocês falarem, tirarem um tempinho para falar um pouquinho da rotina de vocês e tirar muitas dúvidas, porque ainda mais dentro da linguagem, acho que todo mundo aqui tem muitas dúvidas. Eu separei as minhas perguntas aqui para a Rosa, né? E são perguntas que acho que todo familiar quer saber, né? Só que antes sempre no início de alguma live, eu peço para os meus convidados falarem um pouquinho, né, sobre a sua trajetória profissional. E é lógico que eu gostaria muito, Rosa, que você contasse para nós como foi a tua jornada até chegar na FES. Sim, eu me formei em Curitiba, pela Faculdade Tuiuti, nos anos 80, então já faz muito tempo que eu estou na área de fonoaudiologia. Trabalhei com educação especial durante alguns anos, com escola especial e com a Paz, fora de Curitiba. Eu me formei e saí de Curitiba, então eu trabalhei em Apucarana e trabalhei em Tubarão, Santa Catarina. Fiquei alguns anos. Voltei para Curitiba e comecei a trabalhar com audiologia. Trabalhei durante alguns anos com audiologia e por questões familiares, eu me afastei durante alguns anos da fonoaudiologia, ficando mais com a família. E aí, em 2017, eu resolvi voltar para fono e pensei, não estava querendo clínica mais, porque eu tive clínica durante muitos anos. Eu falei que pensei em voltar para uma escola especial. Não conhecia a FES. Fui navegar um pouquinho pela internet, encontrei a FES, gostei do que eu vi no site da FES e liguei para a FES. Ah, vocês têm fono e tal? A Rosa, na época, que era psicóloga da parte da RH, conversou comigo e falou, olha, não, no momento nós não precisamos de fono, mas mande o teu currículo. 2 dias depois ela me ligou, Rosa, tem uma vaga. Aí fui, estou lá na FES até agora, me encantei pelo trabalho da FES, eu acho, além de um profissionalismo muito grande, o amor no trabalho encanta qualquer profissional, né? E eu estou muito feliz de estar na FES, onde fui acolhida, muito bem acolhida. Tenho liberdade com o meu trabalho, que é uma coisa muito importante, né? Sim. Temos diferentes níveis de atuação em teorias profissionais, mas todos
dentro da sua teoria, convergem para um mesmo objetivo, e isso que eu acho mais interessante também. Cada um, dentro da sua área e da sua visão teórica, contribui para o mesmo objetivo. Então, isso é o que me encanta também no trabalho da FES. Que legal, que legal. A gente vai falar um pouquinho sobre a FES, né? Porque muitas pessoas que estão nos assistindo hoje e que irão assistir essa live depois, elas não conhecem a FES, né? A sigla FES, ela significa Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial. E eu separei algumas fotos para vocês. Essas fotos elas estão disponíveis nas redes sociais da FES, né? E a gente vai vou estar passando agora algumas fotos. A Rosa vai falando um pouquinho sobre cada uma, né? Mas a princípio a FES ela foi fundada em 1967 e ela atende mais ou menos 225 cidadãos com deficiência e abrange áreas da educação, da saúde e assistência social. E o mais legal é que é de forma 100% gratuita, tá? Então, eu vou estar passando algumas fotos para vocês e a Rosa vai me ajudando a dizer o que que são. Aqui eu vou separar primeiro as dela, né? Lógico. Não, eu vou fazer o seguinte, então. Peraí, Rosa. Primeiro eu vou colocar o logo da FES para vocês darem uma olhada, né? E daí eu vou colocar uma foto da fachada da FES. Pena que eu não achei mais fotos, né? Mas ó, é uma fachada muito Um bonita. ambiente muito agradável, acolhedor, Lindo, moderno, enorme lindo. também, né? A sede. E aqui, ó, o que que nós achamos? A Rosa atendendo. Pode ir falando um pouquinho para nós Vocês têm do... Aham. atendimento é um autista, atendimento da linguagem. Uhum. Enquanto eu vou passando as fotos, conta para nós, Rosa, quando foi o teu primeiro contato com pessoas com autismo? Foi em 90 e... Não, antes, 92, eu acho, 91 ou 92, em escola especial em Santa Catarina, em Tubarão e Orleans, que eu atuava. Uhum. Foi os primeiros contatos com o autismo. Tive também, nos anos 89, numa PAI que eu trabalhei em Apucarana, mas lá eram menos autistas, não tinha, o número de autismo era pequeno na época, não tinha muito na PAI, não. Uhum. Eu passei uma foto E, ali da recepção da escola, que é enorme, né? Os alunos, quando eles ficam aguardando o horário de saída, os ônibus, conforme vão chegando, eles ficam aqui aguardando, né, Rosa? no inverno é aí, e no Aham, verão é na passarela lá fora, que é mais fresquinho. aham. Daí aqui, ó, o desembarque de alunos. Embarque dos alunos. Nós recebemos, de manhã nós todos recebemos os alunos na escola, Uhum, na passarela, né? Todos os profissionais, atendentes, professores e os profissionais da saúde. Então, nós recebemos todos, eles vão para a passarela e depois, a partir daí é que começam a ir para as salas, mas a princípio ficam todos na passarela. uhum. Aqui é um aluno na sala de informática, né? Isso. Essa aqui também é uma parte maravilhosa da escola, né? Que é a horta. A horta enorme, grande, linda, com produtos maravilhosos que às vezes nós compramos para levar para casa também, e é servido no lanche dos alunos. Que legal. Pomares, não só a horta, mas tem pomar com frutas. Essa parte aqui que eu vou mostrar também é uma parte muito linda da escola, né? Isso. É a área dos pequenos animais, perto da horta. Então, eu trabalho muito nesse espaço. Eu gosto muito de trabalhar nesse espaço. Eu não trabalho só em sala de terapia. Eu ando muito com eles pela escola para fazer interação com o meio, né? E Uhum. eles adoram. Inclusive, esse aluno que está aí, ele adora, ele me pede para ir para a área dos pequenos animais. Então,
ele é não verbal, mas ele faz com que eu entenda que tem dias que ele não quer ir para a sala de terapia e quer ir para o atendimento externo, né? Uhum. Aqui, ó, essa foto que eu vou mostrar agora tem esse querido, eu não vou falar o Zeca, eu falando o nome, você já sabe quem é. Mas tem Hum. mais colegas do Zeca, né? Ah, sim, tem. Ele é da área dos pequenos animais e tem a Tina. A Tina, ela interage mais com os alunos da É uma FES. Golden, né? É uma Golden. A Tem um Tina, casal ela de interage Golden, mais, né? ela é treinada para interagir com os alunos. E o Legal. Zeca é novo, então ele não foi treinado ainda. Uhum. Aí a área não é o circuito ainda. Aí é Não. um parquinho, né, para Uhum. os pequenininhos, Uhum. para o infantil. O circuito tá aqui, ó. Circuito, onde eles trabalham com psicomotricidade e educação física, mais educação física é realizada nesse espaço, né, onde temos barras para treino, né, de marcha, tem escadas, lá atrás tem os pneus que eles sobem, é Uhum. um espaço bem legal, tem um balanço aí dentro também. E quando não tem educação física ou outra atividade, eu gosto também de trabalhar com eles aí dentro, Uhum. caminhando, passando pelos espaços. Essa é a sala de fisioterapia. Quer ver uma área que eu achei muito legal essa daqui, Hidroterapia. tá? Muito E é o legal. mais legal ainda, isso aqui, esse elevador. Isso, isso. Conta Tem esses para quem não equipamentos, né? conhece o que que é esse recurso. É o equipamento para se colocá-los dentro da piscina, né? E porque são cadeirantes, né? São cadeirantes, então tem que ter um equipamento para melhor posicioná-los e fazer um trabalho mais adequado dentro da água. Uhum. Que legal. Muito legal essas fotos. Então, para quem não conhecia a FES, né, já conheceu um pouquinho, né? Tem mais fotos lá no perfil da escola, então convido vocês a irem visitar o perfil. E daí, o que que eu queria perguntar para você, Rosa? Como que é a tua atuação como fonoaudióloga lá? Então, basicamente, eu atuo em duas áreas: linguagem e alimentação. Né? Basicamente, seriam essas duas áreas. Dentro dessas duas áreas, claro, que aparecem as mioterapia orofacial, né? Trabalho com as disfagias, tá? Mas o meu trabalho, mesmo trabalhando essa parte mais orgânica, né? Da alimentação, mastigação, deglutição, as disfagias, mioterapia, movimentos na área orofacial para facilitar tanto a parte alimentar quanto a fala, esse trabalho também é realizado junto, concomitante com a linguagem. A linguagem não se separa nem um momento do meu trabalho dentro da fonoaudiologia. Então, mesmo que eu vá trabalhar deglutição, eu vou estar interagindo com o meu paciente. Né? Mesmo que eu vá trabalhar um pouco de massagem orofacial, eu vou estar interagindo com o meu paciente. Então, a base de tudo é a linguagem. Né? É o meu objetivo maior dentro da AFES. Claro que a deglutição, principalmente os alunos e pacientes, né, meu paciente, que tem problemas neurológicos, tem alterações da deglutição. Então, esse trabalho também tem que ser bem efetivo. Mas a linguagem permeia todo o meu trabalho na área da fonoaudiologia.
E daí eu queria que você nos explicasse, então agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo dentro da fonoaudiologia. Explica para nós como que é essa função que chama-se função constituinte do sujeito. O que é isso? É, é a linguagem, né? Uhum, Eu vejo a linguagem como uma função que constitui o indivíduo, né? Nós nos diferenciamos dos animais, que hoje os animais estão muito mais próximos das nossas funções também, mas nós nos diferenciamos dos animais pela linguagem, né? A linguagem é uma função superior, né? E a linguagem, ela constitui o indivíduo, uhum. tá? Então, a minha visão de trabalho dentro da linguagem é a linguagem como constituinte do sujeito, do indivíduo, do ser humano. E daí algumas pessoas podem estar se perguntando, tá, mas e os que não falam? Calma, nós já vamos chegar nessa parte, né? É que a É, linguagem não é só a fala. A exatamente. fala é um pequeno pedacinho do iceberg, a linguagem é o todo, né? Uhum. Então a fala é só uma característica da linguagem. A gente tem né? Algumas coisas antes da linguagem que estruturam ela, né? Isso, né? Isso, Hum, isso. Então Você nós quer. temos alguns. Eu coloco assim: o neném começa. A linguagem já começa desde antes do nascimento, né? Na interação da mãe com o filho, na a vida intrauterina. Mas a partir do momento que o neném nasce e começa fazer ter expressões, né, que é o choro a princípio, e a mãe responde, a mãe dá um significado a esse choro, ela já há uma interação, né? Já há um diálogo, mesmo sem a fala, Uhum, entre mãe e filho, entre o cuidador e filho, né? Entre o pai e o filho, mas efetivamente a mãe que está mais presente ali. Mas qualquer pessoa que interaja com o neném, né? E começa a perceber as expressões do neném e dá significado a essa expressão e dá função a esse significado, existe essa interação e aí começa a se desenvolver o indivíduo, o ser humano. legal. Eu quero dar boa noite para todo mundo que está entrando. Às vezes a gente não consegue puxar um oi para cada um, né? Então, Manu, a Anne, Flê, a Josandra, todo mundo que está aí. É muito bom ter vocês aqui com a gente. E daí nós vamos entrar bem no assunto agora. Por que que a criança com autismo tem mais dificuldade para falar? Então, essa é uma questão bastante discutida. Como eu disse, a linguagem é uma função superior. Então, nós dependemos de várias outras funções para se adquirir a linguagem, né? A parte cognitiva toda, tá? E chegar à fala, né? Então, a fala é o ponto final, digamos assim, né? Desse desenvolvimento da linguagem. Aí tem várias discussões que, se a gente for entrar a fundo nisso, é, eu acho que daria uma live só nesse sentido, né? Sim. Mas a dificuldade da fala é problemas motores da fala, né? Problemas cognitivos, alterações cognitivas, disfunções motoras e cognitivas, né? Que é presente na pessoa com TEA, né? Uhum. Um transtorno do espectro autista, tá? É, Aí entra também a questão da sociabilidade, né?
existe a teoria de que o autismo tem essa dificuldade na socialização. E se a linguagem é essa interação com o outro, né, a dificuldade no desenvolvimento da linguagem vai causar uma dificuldade na aquisição da fala. Uhum, No geral, seria isso. Não uhum. sei se eu consegui me Sim, expressar. sim. Pensando assim, falando da minha maneira bem leiga, saiu do padrão, né? Então você saiu de um padrão de desenvolvimento, houve um atraso, é como se fosse uma bola de neve. Várias coisas vão ter atraso também. E daí a fala entra nela. E daí, se eu tenho Isso. dificuldade para me socializar com outra pessoa, automaticamente vai ser mais difícil eu conversar com essa pessoa, porque já tem aquela dificuldade existe, né? Então, para eu responder essa pessoa, se torna muito mais difícil, né? Justamente por essa dificuldade, né? Pela dificuldade da interação. Sim, sim, né? Com certeza. Tem uma coisa que as pessoas elas acabam confundindo e hoje eu estava dando uma lida em alguns artigos pela internet e vi muito isso. As pessoas elas falam muito em apraxia, né? Que a pessoa com autismo tem apraxia, 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 mas na verdade não é a apraxia em si, né? Seria a dispraxia. Mas Isso. apraxia e dispraxia para nós leigos, né? O que é? Não sei. Então eu queria que você explicasse o que é a apraxia e o que é a dispraxia, né? Então, o que é cada uma delas. E daí, ali eu já dei a resposta para todo mundo, né? E qual das duas que acomete a pessoa com TEA? Isso. É a dispraxia, né? A dispraxia é a patologia que acompanha algumas vezes a criança ou o indivíduo com TEA, Uhum, né? A dispraxia é uma dificuldade na área motora da fala, nos movimentos articulatórios da fala, tá? Que isso pode também levar a uma dificuldade na mastigação e deglutição, né? Se a gente vai pegar, por exemplo, uma criança com dispraxia e fizer um exame neurológico, muitas vezes não vai acusar uma alteração neurológica, né? Já a apraxia é diferente. A apraxia é, é um transtorno neurológico que vem acompanhado, geralmente, um acidente neurológico que tem uma lesão neurológica, né? Um AVC, um trauma. Então, a apraxia seria a perda da função de que ele já teve, né? uhum, E a dispraxia é a disfunção dessa função. tá, É o distúrbio, desculpa, é o distúrbio dessa função uhum, da fala. uhum. Ficou claro? E ficou. Quer Consegui? dizer assim, então, a apraxia é algo que a pessoa adquire. Poderia se dizer assim, né? É, é. Na minha Então, visão, ela perdeu alguma coisa, ela adquiriu, uhum. né? E a E a dispraxia é dispraxia algo, já vem, e a dispraxia já vem acompanhando a criança com TEA. tá? É algo que vem como é, algo que vem com uma patologia, digamos assim, isso? Isso. Aham. Ok. Então, eu acho que alguém ficou com alguma dúvida? Se tiver, coloca aí nos comentários, que daí a gente já vai respondendo. E tem também uma outra palavra muito comum, né, dessa, digamos assim, dentro do mundo do autismo, que é a ecolalia. Então, o que é Isso. ecolalia? Explica para nós, né? E daí depois a gente, A, a gente segue. a ecolalia é a repetição ou de palavras ou de frases, né? Ou de sílabas, às vezes, dependendo do nível de linguagem que esse indivíduo tem, que o nosso paciente tem, né? Então, é repetição, tá? E essa repetição pode ser momentânea ou tardia, né?
Ela pode acontecer agora, eu falo uma palavra e ele repete várias vezes, né? Ele ouve essa palavra e repete, ou tardia. Eu falo agora e ele vai falar daqui, sei lá, 2 horas, 3 horas, ou amanhã ele vai repetir essa palavra ou essa frase, né? Aí nós temos algumas, dependendo do tipo de trabalho, da linha de trabalho, né, da ecolalia, deve-se inibir a ecolalia para alguns profissionais, né? Eu, eu acho que tem, sim, se dar um outro caminho para essa ecolalia, estimular de uma outra maneira, né? Colocar uma outra palavra, substituir, né? Só que nós temos que ter um pouquinho de eu tenho um pouquinho de cuidado da inibição de alguns sintomas no autismo, né? Tem uma teoria que diz que a ecolalia pode ser um sintoma de que o indivíduo com autismo ele não quer romper um diálogo. Só que como ele não consegue levar esse diálogo à frente, não consegue evoluir nessa fala, muitas vezes também não tem essa fala pronta para um diálogo, ele fica naquela palavra. Então, a minha atuação, eu fico um pouco preocupada em romper com isso às vezes. Porque se é esse caminho que ele acha para ter uma conversa, um diálogo, uma interação comigo, eu fico preocupada, às vezes, em romper com isso. Então, eu tento levar isso o mais suave possível e achar um caminho para não romper com essa característica dele tentar uma interação comigo. Seria como melhor que ele tenha a ecolalia e eu use de ferramentas para que ele aos poucos vá tendo um outro repertório do que eu castrar essa ecolalia e ele não fala nada. Isso, Né? é isso mesmo. E pelo menos ele continua praticando a fala, né? Pelo menos. Muita gente não concorda com isso, eu respeito, mas eu acho que às vezes um caminho um pouco mais suave e não romper completamente, eu me sinto mais confortável e acho que ele também vai se sentir mais confortável. Aí entra a questão de nós sabermos quando acontece essa ecolalia. Qual o motivo, qual o momento, qual a hora, da onde surgiu essa ecolalia. Aí fica mais fácil a gente saber se ou tentar perceber pelo menos, se ele está fazendo, tendo esse movimento com as palavras para não romper uma interação comigo, ou é algum outro motivo, né? Então, eu acho bem importante a gente perceber a causa momentânea ali daquela ecolalia, da onde vem, da onde ela está vindo naquele momento, né? E aí eu posso ficar um pouco mais segura em romper ou não, ou estimular de alguma outra maneira para que ele amplie o repertório naquele momento, né? Às vezes eu prefiro deixar um pouquinho ele interagindo ali comigo naquele momento e ampliar esse repertório em outro momento. Eu acho Mas que isso é esse muito feeling é muito sutil. importante de todos os profissionais. Isso. E isso é muito sutil, a gente perceber esse momento de romper, de trocar, e é muito individual de paciente para paciente, de indivíduo para indivíduo, né? Eu vejo que Cada também um é.
Tem Uhum. alguns momentos que ele pode usar a ecolalia com algo sem sentido, né? O repetir por repetir, mas tem momentos que ele pode estar usando a ecolalia porque ele quer te responder, mas ele não consegue. Então é muito mais fácil ele repetir o que você falou do que ele parar para processar uma nova frase e falar algo que ele esteja sentindo, né? É muito mais Isso, difícil de repente para ele falar o que sente, né? E muito mais simples repetir o que você falou. isso. E quem sou eu para tentar negar isso, né, para uma pessoa? Então, E esse dentro dessa tua visão, quais são os resultados que você nota dentro desse teu método de trabalho, né? Porque não deixa de ser um método, cada um vai desenvolvendo o seu método. Então, isso. o resultado ele aparece de uma forma mais fácil. O que que você sente com isso? No momento, não. Mas a longo prazo, a gente, assim, mesmo que no momento o significado dessa ecolalia para ele não seja a que eu estou pensando, mas ele pode perceber que eu estou dando a chance dele se manifestar. Então, no momento ali, pode ser que não tenha resultado nenhum. Pode ser que eu nem consiga perceber se é uma função para manter um diálogo comigo ou não, no momento. Mas é uma chance que eu posso estar dando a ele, né? Mas a longo prazo a gente percebe que essa interação vai ficando mais humana, porque ele percebe que eu estou dando uma chance para ele, Uhum. né? E o vínculo se estabelece de uma maneira mais fácil, né? Mais fácil, mais suave, porque eu não vou estar rompendo sempre, não vou estar sempre rompendo o que ele, a expressão que ele pode me dar no momento, né? Uhum. E ele começa a se sentir um pouco mais seguro até soltar outras palavras. Uhum. A Educar para Incluir está falando, pouco se conhece das 100 linguagens da criança com a valorização somente da fala. Eu adoro esses teus comentários, Educar para Incluir, são maravilhosos. Então, ó, vou dar boa noite para a Cris, que entrou, Fernanda, Marli, Flame, a Josete também mandando coraçõezinhos, nós adoramos, Sara, Alba, a Fernanda Teófilo, todo mundo que está entrando, MGB, Sheila, professor Carlos, às vezes esse processo é longo, é longe e tão importante que é o olhar atento, né? O olhar é tudo, né? Esse feeling do profissional. Respeito ao indivíduo sempre, a Sara está dizendo. Educar para incluir olhar e escuta, o olhar e a escuta sensíveis, né? A Cris falando aos poucos, dando funcionalidade. Professora Fran mandando corações azuis. Educar para incluir vínculo é essencial. O vínculo é tudo, gente, né? E me diz uma coisa, a gente sabe que aproximadamente aí, eu estava lendo uma matéria esses dias, 40% das pessoas com autismo são não verbais, né? E daí nós entramos em algumas dúvidas que são bem comuns. E é uma dúvida que minha também, né? Como eu já falei, eu coloquei dúvidas minhas ali, né? Existe uma idade máxima para uma pessoa com autismo começar a falar? Não, eu não acredito em padronizar, né? Uhum, Eu acredito que se alguém começou a ser estimulado um pouco mais tarde, vai haver algum resultado. Não sei se ela vai falar, mas ela vai se comunicar, ela vai interagir, né? tá. Então, eu não costumo colocar, é, enquadrar dentro de padrões. Eu não gosto. Uhum, Então, eu sempre acho que as coisas podem acontecer, dependendo do caminho que nós tomarmos, né?
claro que quanto mais cedo começar a se estimular, mais fácil vai ser, mas eu acho que idade máxima não, não existe. E qual foi o teu caso que você, ou um caso que você tenha presenciado ou ouvido falar de algum colega, de uma pessoa com autismo que começou a falar tardio? Qual a idade máxima que você já teve informação? De fala mesmo, de linguagem. Olha, eu tenho uma paciente não verbal, adolescente, não falava nada, e agora, durante o período da quarentena, com orientação, com, né, algumas conversas com a mãe, um dia a mãe me manda um vídeo dela falando mamãe à noite. Eram umas 11 horas da noite, eu recebi o vídeo, né, dela falando mamãe, mamãe. E que eu trabalho com ela há 3 anos e não tinha ouvido ela falar. Né? Uhum, Então, esses casos é que me deixam com mais certeza de que não tem uma idade. uhum, Claro que ela não vai ter uma fala, né? Até a linguagem, como nós esperamos, mas alguma coisa vem, sim. né? Quantos E anos? é uma coisa uma situação que eu sempre coloco, até para mim, nas terapias. Ele está ele tá se comunicando, ele tem a linguagem. De repente, não da maneira com que eu estou esperando. Né? Então, se eu faço um estímulo para receber uma resposta, muitas vezes eu espero uma resposta de fala, né, de articulação, mas ele me devolve com um olhar, com um sorriso, com uma expressão de que não está satisfeito, com um movimento corporal. Então eu tenho que estar aberta para esse tipo de linguagem e não só esperando o que eu pretendo, Uhum. mas receber o que ele tem para me dar. A Manu até está comentando, Manu, eu não vou falar o nome da teoria porque eu vou falar errado, acho que é alemão, né? Então ela fala dessa teoria que diz que todo ser humano pode ser modificado, basta ter os estímulos certos que desenvolvam suas potencialidades. Eu sou muito a favor disso, eu falo muito isso, sempre falei, falo nas minhas publicações, colocando alguma foto, algum vídeo do Léo. Foi o meu trabalho de TCC da licenciatura, falei no meu TCC da pós de autismo, os estímulos ambientais, eles são essenciais, né, para o desenvolvimento de qualquer ser humano, né, que dirá para a pessoa com deficiência. E eu acredito que muitas vezes, eu falo isso como mãe, como familiar, é que às vezes nós pais acabamos, não por maldade, mas você acaba aqui menosprezando a potencialidade do seu filho, né? Porque infelizmente o rótulo de deficiência, ele é muito forte, né? Então, às vezes a gente acaba deixando passar algumas coisas, né? Porque, acho que isso ele não vai aprender, né? Não sei o que, e não sei o que, a gente acaba às vezes deixando. E não, pelo contrário, né? Tem coisas, lógico, que eles vão ser limitados, ok. Mas o que que eu posso ensinar e o que que eu posso desenvolver para que algumas limitações sejam vencidas, né? Então, por exemplo, tudo bem, eu vejo pelo Leonardo. Leonardo, hoje, né? Eu não sei daqui a alguns anos, mas hoje ele é muito dependente. Então, ele depende para tomar banho, ele depende para ajudar na higiene depois que ele vai ao banheiro, né? Depende de muitas coisas. Mas ele tem autonomia de ir ao banheiro sozinho, ele tem autonomia de puxar a descarga, de levantar a calça sozinho. Às vezes ele não levanta de preguiça, né? E quantas vezes a gente não fez isso quando era criança, de ficar sentado lá no vaso, mãe, ô mãe.
É a mesma coisa, né? Então, só que precisa-se de muito mais paciência e de muito mais dedicação. Pode ser que tenham coisas que ele vá demorar muito mais tempo do que qualquer outra criança, mas não quer dizer que ele não vá atingir, né? Então, por exemplo, deixa eu só mexer aqui que acho que deu um mau contato. Hoje, por exemplo, ele não toma banho sozinho, mas quem disse que daqui a pouco ele não vai conseguir fazer isso, né? Então, até ele aprender a tomar banho sozinho, ele já criou, por exemplo, uma percepção de que o sabonete cai no chão e se eu pedir para ele juntar, ele junta, né? Mas era uma coisa que ele não fazia algum tempo atrás, porque ele não dava função para o sabonete. Então, opa, será que eu quero que ele tome banho sozinho? Mas o que será que tem antes do tomar banho sozinho que ele precisa aprender? Então, os pais precisam ter esse olhar, né, de que é um passo de cada vez. E eu queria que você falasse para nós um pouquinho de como é a intervenção para esses casos não verbais. Então, é basicamente o que nós já conversamos, né? Ficar aberta aos sinais das expressões que eles nos dão e trabalhar essa expressão, né? Trabalhar em cima de função, como você falou, função de objetos, por exemplo, né? Nós temos a função do brinquedo. O brincar, ele se desenvolve junto com a linguagem. O brincar é muito importante no desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento global, né? Então, da função do brinquedo, ele entender que aquele brinquedo é usado para determinada função, já parte-se daí, né? A função. Tá? Por exemplo, alguns comportamentos de alguns pacientes, alguns autistas, que jogam objetos. Pegou o objeto, joga, é muito comum. Pegou o objeto, jogou, né? Aí a gente tira o objeto e diz, não, não, esse aqui não é de jogar, esse aqui é um carrinho. Vamos fazer o carrinho andar. Pode ir falando que eu só vou arrumar minha tomada aqui antes que o celular Tá desligue. bom. Falando. Tá bom. Outra essa função do brincar é muito parecida com a função da ecolalia que eu falei, para mim, pelo menos, no meu trabalho, na minha linha de atuação, né? Eu não quebro os movimentos estereotipados da criança com um brinquedo. Eu não tiro. Se ele está fazendo movimentos com a rodinha, né? Aqueles movimentos estereotipados com a rodinha do. Não, vamos deixar e vamos mostrar para ele. Vamos levar a mão dele até a rodinha. Vamos fazer ele sentir a roda girando na mão. Depois da mão passa para a mesa e depois da mesa passa para uma pista e o carrinho vai andando. Então, parecido com a ecolalia. Não romper com o movimento bruscamente, e sim dando função ao movimento que ele vem executando, né? Então, se der a função e o significado, ele começa a compreender o meio. Compreendendo o meio, ele vai interagir com esse meio. E vai começar a dar função correta, como, por exemplo, você falou, o sabonete que caiu no chão, ele vai pegar o sabonete e, de repente, vai passar o sabonete na barriga. Ele já sabe para que usa o sabonete. Claro que ele não vai conseguir usar o sabonete como tem que usar o sabonete no corpo todo, mas pelo menos na barriga ele sabe que tem que passar. Geralmente é isso, né? Eles pegam o sabonete, a primeira coisa passa na barriga. Né? Então, dando a função dos objetos, dos brinquedos,
a gente vai conseguir colocá-lo no meio, interagindo com o meio. Uhum. E aí nós começamos da função para as expressões, né? É o não verbal, mas ele vocaliza. Que é? Você fez Ah, você quer dizer o quê? Você quer água? Ele faz mas olha para a água, olha para o copo. Você está dando significado às expressões, vocalização. Então, nós, outra vez, nós temos que estar abertos às expressões que eles nos trazem, dar significado para que ele possa desenvolver o conhecimento do meio e a interação com o meio e com o outro. Sim. Uma coisa que acontecia muito com a gente, com o Leonardo, quando ele era menor, era a mania que eles têm de pegar pela mão para levar a gente até o que eles querem. Muitas vezes, eles acabam, eu digo que eles acabam nos usando como um objeto, né? Para que você faça por eles. E daí nós começamos a cortar isso, né? A Silvana sempre dizia para nós, faça ele fazer, né? Então, ó, você está me levando ali, o que você quer, né? Então, daí nós começamos, pegava uma cadeira, você quer ali? Pegava a cadeira, colocava ele em pé, abra, né? Pegue, o que você quer, né? Com pequenos comandos. E isso, eu colocava, por exemplo, suco, ele adorava suco de caixinha. Então, colocava os sucos no sofá, qual suco você quer? Demorou tempo para ele fazer, tempo, até que ele começou a aprender a escolher o que ele queria, né? E daí nisso nós fomos começando a desenvolver uma fala diferente nele. Como nós até os 5 anos vimos que não ia desenvolver a linguagem, né? Como toda criança, então vamos continuar os estímulos, mas vamos ensinar ele a se comunicar. Porque eu vejo muitos casos de crianças que acabam sendo mais agressivas, né? E acabam, às vezes, se machucando ou machucando algum familiar. E muitas vezes essa agressividade pode estar ligado à dificuldade de se comunicar, né? Então, vamos ensinar a se comunicar de outra forma. Então, hoje ele já está muito independente disso. Ele está com fome, ele abre a geladeira, ele pega o que ele quer. Se ele quer um sanduíche com frios, ele abre a geladeira, escolhe os frios que ele quer e te entrega. Só ali já respondeu o que ele queria, né? Se ele quer água, se ele quer um suco, ele vai lá e pega a jarra dentro da geladeira, ele te mostra o saquinho de suco. E eu até trouxe um vídeo que não vai dar tempo de mostrar durante a live, mas eu vou colocar nos stories, que é a maneira como ele escolhe o desenho que ele quer assistir. Então a gente coloca lá na Netflix, por exemplo, e vai passando os desenhos até que ele, pá, eu quero esse. Ok, você quer esse. Abre o desenho, tem lá um monte de episódio. Léo, qual você quer assistir? E ele vai como se fosse o touch do celular, passando o dedinho, a gente vai descendo ou subindo na tela, ele escolheu, ele toca no desenho e a gente já sabe que é aquele desenho que ele quer assistir, né? Então, esse é o legal, é você não se prender a uma limitação e desenvolver outra coisa, né, para que ele possa superar aquilo. Nós temos 4 minutos para encerrar. Nossa, que O rápido. tempo Foi muito voa, a gente rápido. queria falar muito mais coisas, a gente queria falar sobre abas, sobre PECs. Não vai dar tempo de falar sobre isso, tá? E eu queria que a Rosa, né, queria que você, Rosa, queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, aos pais, aos profissionais, é, uma mensagem que você queira deixar. Eu só queria falar que cada pessoa com TEA é diferente, é um indivíduo. E nós temos que trabalhar essa pessoa com TEA de acordo com o que ela nos oferece. Então, padrões, eu, né, não costumo trabalhar com padrões, com estratégias prontas. Então, eu trabalho de acordo com o que
o paciente me oferece na hora. Muitas vezes eu tenho um objetivo para aquela terapia, uma estratégia para aquela terapia, quase nunca é usado. A maioria das vezes, eles é que mostram o caminho que nós vamos trabalhar com eles. E a família tem que observar isso. A família tem que observar o caminho que ele está mostrando, por onde a gente pode conduzi-lo de uma maneira mais fácil e agradável nas relações. Eu acho que era isso que eu gostaria de dizer. É Ficar usar aberta. ciência, é usar todo o conhecimento técnico que a gente adquire, né, dentro da formação, mas sem pensar que cada indivíduo ele deve ser trabalhado de uma maneira, porque é conforme a resposta dele, né? Conforme a resposta dele, você já como profissional já sabe a maneira que você vai conduzir, né? Então, não é aquela receita de bolo, né, em que você tem que seguir aquela linha, então você tem que conduzir conforme é a pessoa. E se você tiver esse olhar, a condução vai ser muito mais fácil, o resultado ele vai vir de uma maneira mais rápida, né? Porque não é nada imposto, né? É algo que se torna natural, prazeroso de Só se receber existe, e de se fazer. só existe o resultado quando existe o vínculo, e esse vínculo se dá através da interação. Uhum. Eu quero agradecer a todos os comentários, eu não vou conseguir ler todos, né? Então a Sheila está dizendo entrar no mundo deles para trazer para o nosso, né? Exatamente. Muito boas reflexões, obrigada por esse momento. Muito, né? A Manu está dizendo, a Sara está dizendo muito orgulho em fazer parte da FES e trabalhar e aprender tanto com profissionais maravilhosos. A Márcia dizendo obrigada, Rosa, por suas explicações. Palmas da Cris. Tássia, respeitando a individualidade, educar para incluir excelente. A Suzy está dizendo que aguardamos a parte 2. Muita gente vai voltar aqui para a gente falar sobre outros assuntos, mas também eu quero deixar aberto a você, profissional, que queira dar a sua contribuição, né, de me chamar no direct para a gente conversar e de repente isso virar uma live, né? Ronaldo também batendo palmas. A Márcia dizendo obrigada, Vivian, por sua iniciativa. E um grande beijo para o Léo. Pode deixar, obrigada. Sara dizendo foi ótimo, ficaria por horas ouvindo vocês. Obrigada, meninas. Nós que agradecemos, né? A Sheila dizendo muito bom. Gente, 1 minuto e 58. Né? O tempo passa rápido, rápido, rápido demais. Quero agradecer, né? Principalmente a Rosa, por ter aceito o meu convite. Não é fácil estar aqui, né? A gente tem uma preparação aí de 1, 2 semanas. Eu já estou conversando com a Rosa já faz tempo, né? Quero agradecer porque já tive vários nãos. Às vezes, para a pessoa não se sentir à vontade de estar aqui falando, né? Não é todo mundo que tem esse perfil e se sente à vontade para isso. Mas eu quero agradecer todo mundo que participou até agora comigo. Me coloco à disposição, caso alguma escola queira levar uma palestra sobre autismo, né? E do jeito que nós estamos, tem que ser online por enquanto. Quero pedir para vocês acompanharem os meus 2 perfis, porque eu abri um novo para falar sobre autismo, porque eu trabalho na área de condicionamento físico, então eu resolvi separar aos pouquinhos. A gente está indo com os seguidores para lá e assim que lá engrenar, as lives vão ser por lá. Semana que vem não vai ter live por enquanto, tá? Mas na outra segunda-feira já tem uma live fechada com uma psicóloga e nós vamos falar sobre um tema que assim, todo mundo quer saber, que são sobre as crises e as birras. Então, como fazer, como não fazer, o que fazer para evitar, o que fazer quando eles estão no momento de crise, né? Então, fiquem ligados. Vou pedir para vocês acompanharem também o perfil da Rosa no YouTube. Todas as lives estão lá, assim como no meu feed. E o que eu quero dizer, muito obrigada e até a próxima.